Sexta-feira, 10 de novembro. Nessa edição você verá: a produção de automóveis cresceu, mas será que esse maior número de veículos reduz o preço nas concessionárias? Quando a distância começa a afetar a sua visão e a capacidade de focar objetos, a resposta pode ser miopia. E ainda, grandes nomes da fotografia reunidos na primeira edição do evento Clique Uva. O TV Uva Notícias começa agora. A produção de automóveis cresceu 14% este ano, mas será que esse maior número de veículos reduz os preços nas concessionárias? Confira na reportagem de Júlia Dias se esse é o momento certo para comprar um carro novo. A indústria automobilística foi um dos setores mais afetados pela crise. No entanto, indicativos recentes apontam para um momento mais otimista para o setor. Segundo o IBGE, a produção acumulada este ano tem alta de 14,8% e, em relação a setembro de 2016, um aumento de 20,9%. Já de acordo com a pesquisa da Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a exportação acumulada desse ano já é 11,2% superior ao ano de 2016 inteiro. Em comparação ao mesmo período acumulado do ano passado, o ritmo de produção é quase 61% superior. Na produção, o acumulado desse ano é 30,4% maior em comparação ao mesmo período acumulado de 2016. E a comercialização acumulada de 2017, em relação ao mesmo período acumulado de 2016, é 8,9% maior. Embora otimistas, os números não chegam nem perto dos momentos de pico do passado, tanto no setor de produção quanto no setor de comercialização, principalmente para os carros importados. A questão que fica é a pergunta: será oportuno pela primeira vez comprar um carro desde o início da crise? O assistente de geólogo Felipe de Castro deseja trocar de carro. Ele acredita que o momento atual é bom, mas não sabe se é a hora certa para fazer um investimento. Com certeza, porque tem mais opções no mercado, a tendência é melhorar. O certo é sempre fazer à vista, né? Mas nem todo mundo tem condição para tal, né? O vendedor de automóveis Renan Loureiro falou sobre o comportamento do consumidor no dia a dia. A gente tem percebido, eu diria que não uma queda, mas uma procura maior pelo custo-benefício. Outrora você tinha os clientes que compravam carro à vista. Hoje você tem clientes dentro da Honda que procuram algum benefício, como uma taxa zero, alguma cortesia, o emplacamento, o IPVA. O movimento em si, ele não caiu. O público ele ficou mais seletivo, tá? Ele pesquisa mais, ele tem uma decisão um pouco mais lenta em relação à compra do produto, ele pesquisa um pouco mais, ele vê a concorrência, às vezes até dentro da própria marca. Ele também chama a atenção como o momento atual muda a abordagem do vendedor. Tem que se esforçar mais um pouco, vencer aí a concorrência, trabalhar muito o diferencial de atendimento também, apresentar melhor a qualidade do produto, maximizar mais. O economista Ricardo Maluf ressaltou que o comportamento ativo do consumidor nesse mercado depende muito de uma estabilidade econômica e ainda falou sobre o momento atual da indústria automotiva. Um dos motivos do aumento da venda de automóveis é a queda da taxa de juros ocorrida nos últimos meses, nas últimas semanas principalmente. Você conseguia comprar um carro usado utilizando uma taxa de mais ou menos R$ 2,50 por mês. Hoje em dia você encontra o mesmo carro usado sendo financiado a uma taxa de 0,95, dependendo da entrada. Isso é muito bom para quem quer comprar um automóvel, porque diminui bastante o valor da parcela. Bom, a forma de financiamento aconselhável é o CDC. Você vai fazer um financiamento e se no meio do caminho você tiver condições de antecipar alguma parcela, essa parcela que você está antecipando virá com desconto. Esse desconto é, na verdade, aqueles juros que você tinha incrementado na sua conta, que serão descontados para o pagamento antecipado. Se comprar o carro próprio ainda é uma tarefa difícil, o jeito pode ser mesmo aproveitar o test drive. Enxergar o letreiro do ônibus, entender o que está escrito no quadro em sala de aula, até mesmo não cumprimentar conhecidos na rua. Você se identifica com algum desses casos? Quando a distância começa a afetar a sua visão e a capacidade de focar objetos, a resposta é simples: pode ser miopia.
Entenda melhor na reportagem de Letícia Matos por que esse problema tem se tornado uma epidemia entre os jovens. Um aumento expressivo de casos de miopia vem preocupando especialistas. Um estudo realizado pela Academia Americana de Oftalmologia pressupõe que o estilo de vida moderno, tirando a herança genética, é a principal causa desse problema. Muito tempo olhando para livros, dispositivos eletrônicos e cada vez menos tempo ao ar livre ajudam a explicar o aumento desse problema de visão entre os jovens. Se você enxerga claramente objetos próximos, mas vê borrados que estão a mais de 2 metros de distância, abra o olho. A oftalmologista Ieda Macedo conta os cuidados que precisamos ter com a visão. Um controle maior do uso dos smartphones seria bom. Alternar smartphones, sair, fazer esporte. Também tem a história, como eles ficam mais no smartphone dentro de casa, eles pegam um pouco sol, né? E o sol é necessário para tudo, inclusive para visão. A miopia não tem cura e nem é reversível, mas o uso do óculos pode impedir ou desacelerar o avanço da condição. Estima-se que em 2020 a prevalência de míopes no Brasil seja de 27,7%. As pesquisas alertam ainda uma preocupação maior daqui a 33 anos. Em 2050, a previsão é de que 50,7% dos brasileiros tenham miopia. Nesse período, a incidência aumentará a 83% no Brasil. Tenho desde 3 anos de idade, se não me engano. É genético. Eu tenho miopia desde acho que uns 5 ou 7 anos de idade, que eu sempre usei óculos, mas o meu grau sempre foi muito baixo e sempre muito estável. Eu não sei se eu considero um problema hereditário ou não, porque a minha irmã não tem, mas em compensação, minha mãe, meu pai e meu irmão têm. Já tem muitos anos que eu tenho miopia, desde uns 7 anos mais ou menos eu reclamava com a minha mãe de não conseguir enxergar muito bem a TV, o computador, as letras de longe, e ficava muito próximo das coisas para poder enxergar, só que ela achava que era exagero, coisa de criança, que eu estava de palhaçada ou qualquer outra coisa do tipo. E aí, uns 3 anos depois que ela foi me levar no oftalmo, e aí meu grau já estava 1,75 e eu uso desde então. Eu acho que é uma associação de coisas, né? Por exemplo, a minha mãe ela não tem miopia, nem meu pai, mas eu acho que é uma coisa congênita, né? A gente carrega com a gente e aí você acaba desenvolvendo isso pelas novas tecnologias, os novos hábitos, os nossos próprios hábitos às vezes. Doutora Ieda explica que uma falha no crescimento ocular pode desencadear a miopia. Tem crianças míopes, é raro, porque a criança nasce com um olho menor. Quando vem a juventude, a adolescência, tem um estirão. A pessoa cresce muito rápido. Cresce a mão, cresce o pé, cresce o olho. O olho também cresce. A gente não nasce com o mesmo tamanho do globo ocular de que quando a gente é bebê. Ele vai crescendo. Quando ele cresce, passa do tamanho padrão, vem a miopia. A primeira edição da Mostra de Fotografia na Veiga foi realizada no auditório do Campus Tijuca e contou com palestras e debates sobre atuais temas da fotografia. Confira na reportagem de Karine Santos o evento Clique Uva. O Núcleo Uva de Fotografia trouxe para o debate com os alunos grandes nomes do fotojornalismo atual. No bate-papo Mulheres na Fotografia, Cláudia Miller e Cristiane Mendes falaram sobre os desafios que a mulher enfrenta no mercado de trabalho. Para entrar no espetáculo, nesse nicho de espetáculo, eu tive um pouco de dificuldade, né? Por muitos anos eu fotografei só uma academia e agora, conhecendo já o meu trabalho, graças a Deus outras academias já estão me chamando, mas ainda é um nicho bem apertado para a mulher, né? Eu acho que as mulheres estão aí, estão preparadas, estão estudando, estão entrando Eu procuro não ficar presa a isso. Eu acho que até existe, mas cabe você correr atrás. Eu não desisti e não me afetou. O professor responsável pela realização da mostra, Altair De Rossi, comenta como surgiu a iniciativa do evento fotográfico desse ano. Fez uma mudança esse ano, era para acontecer o 5º encontro de fotografia, mas aí, por toda a situação do país, as coisas que estão acontecendo, a gente resolveu não fazer o 5º encontro, Clique Uva de Fotografia. Ele partiu dessa iniciativa de transformar o núcleo de fotografia num ponto de referência para a exposição fotográfica, cobertura
de fotografia aqui na Universidade Veiga de Almeida, palestras e oficinas. O segundo debate do dia teve como tema histórias esquecidas pela mídia. Os fotojornalistas Carlos Herbes Júnior e Carlos Júnior contaram as dificuldades de um fotojornalista no início da carreira. Além disso, o fotojornalista Betinho Casas Novas destacou o diferencial necessário no olhar de cada profissional, como a grande importância da carreira, e também como fazer para manter as fotografias durante bastante tempo em evidência na mídia. O que transforma o fotojornalista ou o fotógrafo de outros fotógrafos é a sua sensibilidade, é o diferencial, né? Eu acho que a expressão que vai marcar, vai fazer aquela foto ser sempre compartilhada, ser sempre vista, ser sempre lembrada, né? Então acho que esse é o trabalho da fotografia em si, né? Marcar, fazer você recordar, lembrar daquela história. O Clique Uva Mostra de Fotografia proporcionou aos alunos experiências e oportunidades de aprender com profissionais que estão no mercado de trabalho. Os estudantes de jornalismo do campus Tijuca tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre o esporte paralímpico, em especial o atletismo. Isso porque uma das turmas de jornalismo esportivo recebeu o recordista do lançamento de dardo, Brandon Christian. Confira os detalhes na reportagem a seguir. Aos 13 anos, o amazonense Brandon Christian descobriu que tinha a doença ceratocone. Ele precisou fazer uma cirurgia com urgência para evitar a progressão da doença e não perder a visão completamente. Com os pais divorciados, Brandon começou a ajudar a mãe a vender lanches para arrecadar dinheiro e bancar a cirurgia. Com o sonho de ser atleta desde a infância, Brandon chegou a jogar futebol, lutar boxe e até se aventurou na natação. Porém, não conseguiu dar continuidade em nenhum desses esportes. Mas foi no arremesso de dardo paralímpico que o amazonense conseguiu realizar o desejo de infância em competir e representar o país. Ele conta sobre a dificuldade de ser um para-atleta longe dos polos brasileiros, pela falta de visibilidade e investimento. Pelo fato de ter esse deslocamento muito grande dos centros, a gente sofria com uma questão um pouquinho maior, sabe? Por tentar passagens aéreas, tentar incentivos financeiros para ir para uma competição. Então, assim, lá a gente também sofre com algumas questões de incentivo para os atletas, mas infelizmente ou felizmente eu tive que deixar a minha cidade para tentar viver esse sonho de um modo real. Isso não é só uma questão do Amazonas, vários atletas muitas vezes saem das suas cidades e vêm para os polos, porque é aqui onde está centrado mais as competições, tem um recurso maior centralizado. Com pouco tempo no dardo, Brandon tornou-se referência no esporte e foi apelidado de demolidor de recorde, por ganhar muitas medalhas e por conseguir seu maior feito, que é ser o recordista de todas as Américas, e conta da importância de ser treinador para essa conquista. Graças a Deus esse ano eu pude conseguir um feito muito grande para o Brasil, né? Consegui quebrar o recorde brasileiro e das Américas por 3 vezes consecutivas esse ano. Então, assim, foi um ano sensacional, foi um ano totalmente excepcional. E teve um feito engraçado que na segunda vez que eu bati o recorde, foi no Brasileiros Universitários, e aí eu bati o recorde, só que não tinha delegado técnico na prova. E aí eu conversei com o meu treinador e falei para ele que teria que homologar, fazer um documento e tudo, e ele falou que não era preciso. Não era preciso porque ele acreditava que a gente teria mais uma competição na semana seguinte, e ele acreditava que a gente pudesse conseguir um resultado muito maior. Então ele falou que ele teoricamente jogou uma responsabilidade ali sobre mim, jogou uma pressãozinha, mas aquilo serviu como combustível para mim também. Aquilo me serviu como uma confiança, porque eu percebia que ele acreditava no nosso potencial, no nosso trabalho que a gente estava desenvolvendo. Brandon é a prova que não existem dificuldades que não possam ser vencidas. O importante é levantar a cabeça e fazer o seu melhor. Eu acredito que a dificuldade todos têm. Uns têm de um modo menor, outros de um modo maior. Mas você cria o seu próprio problema. Você faz aquela dificuldade um obstáculo. Então, a dificuldade eu sempre tive, seja na visão e outras coisas, mas eu parava e eu analisava, eu falei, eu vou ficar em casa chorando, com cabeça baixa, triste, desmotivado? Não, vou levantar a cabeça, vou fazer tudo que eu posso, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo.
O TV Uva Notícias de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima sexta com mais informações do Brasil e do mundo. Se quiser conferir nossas edições anteriores ou conhecer outros programas, acesse o nosso site uva.br/TVUva. Você também pode ficar por dentro de tudo nas nossas redes sociais. Um bom fim de semana a todos e até a próxima edição.